Olá, amigas e amigos do Centro Espírita Amor e Caridade de Santa Anésia. Sejam todos bem-vindos a mais uma atividade online desta casa, agradecendo por mais esta oportunidade de trabalho. Hoje nós vamos fazer uma reflexão sobre a mensagem Dádivas Espirituais, contida no livro Caminho, Verdade e Vida, psicografada por Chico Xavier e ditada pelo Espírito Emmanuel. No entanto, antes de nós darmos início às nossas reflexões, vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, a Jesus, aos espíritos mentores dessa casa, aos nossos espíritos protetores, para agradecer pela oportunidade desta existência bendita, pela oportunidade de evolução espiritual e intelectual, agradecer por tantas dádivas que recebemos diariamente e que muitas das vezes não observamos ou valorizamos. Agradecemos pelo sol que nos aquece o dia, pelas estrelas que iluminam a noite, pelo ar que respiramos, pela água, alimento que sacia a nossa sede e fome, pela família, pelos amigos que temos, por termos saúde, trabalho, inteligência e pela oportunidade abençoada de conhecermos essa doutrina consoladora que tanto nos ajuda a entender a vida e a viver melhor. Abençoe, Senhor, os nossos estudos e a todos aqueles que nos acompanham nesse momento. Muito bem, então vamos conhecer e refletir sobre a mensagem número 128 do livro Caminho, Verdade e Vida, intitulada Dádivas Espirituais. Este livro Caminho, Verdade e Vida, é o primeiro da série ou da coleção Fonte Viva. Esta coleção ela tem ainda os livros Pão Nosso, Vinha de Luz, Fonte Viva, que dá o nome a esta série, e Ceifa de Luz. E todos esses são livros de mensagens onde Emmanuel, utilizando-se inicialmente de um trecho evangélico, faz belíssimas reflexões, nos trazendo ensinamentos valiosos. E nessa mensagem, intitulada Dádivas Espirituais, Emmanuel destaca o trecho do Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículo 9, que diz: E descendo eles do monte, Jesus lhes ordenou, dizendo: A ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Então é esse trecho que Emmanuel utiliza para fazer, então, e para nos trazer essas reflexões. Quem seriam estes que estavam com Jesus nesse momento e que ele recomendou que não deveriam contar a ninguém sobre uma determinada visão? Que visão seria essa? E ainda mais, por que será que Jesus recomendaria que eles deveriam guardar silêncio e não contar a ninguém? Então nós vamos tentar compreender e responder inicialmente essas questões. E para a gente compreender essas questões, nós vamos verificar no próprio Evangelho de Mateus, nesse mesmo capítulo 17, mas retornando um pouco ao versículo 1, para saber o contexto dessa afirmação de Jesus.
E quando a gente retorna, né, lá no início desse capítulo, no versículo 1, nós vamos encontrar o seguinte: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, a Tiago e a João. Então nós já sabemos quem é que estava com Jesus: Pedro, Tiago e João. E os conduziu, em particular, a um monte, e transfigurou-se diante deles, e o rosto resplandeceu como o sol, as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes aparecem Moisés e Elias. Então esta é a visão que eles tiveram, a de Moisés e a de Elias, profetas do Antigo Testamento, que já haviam desencarnado e que aparecem ali junto com Jesus transfigurado. Então, e eis que lhes aparecem Moisés e Elias, falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. E da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu amado filho, em que me comprazo, escutai-o. E os discípulos, ouvindo isso, caíram sobre os seus rostos e tiveram grande medo. E aproximando-se Jesus, tocou-lhes e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. E erguendo eles os olhos, ninguém viram senão unicamente a Jesus. Esta passagem que eu acabei de ler está no Evangelho de Mateus, no capítulo 17, versículos de 1 a 8, e antecede esta passagem, esse trecho que nós vamos discutir agora, né? Linda passagem, né? Essa passagem da transfiguração de Jesus e da aparição de Moisés e Elias. Então, é logo após esta linda passagem da transfiguração de Jesus, da aparição dos espíritos de Moisés e Elias, que vem o trecho comentado por Emmanuel nesta mensagem. E descendo eles do monte, Jesus lhes ordenou, dizendo: A ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. E aí Emmanuel faz as seguintes reflexões. Se o homem necessita de grande prudência nos atos da vida comum, maior vigilância se exige da criatura no trato com a esfera espiritual. Então, nesse trecho, Emmanuel vai nos lembrar que assim como é necessário ter cuidado com as coisas simples da vida, os atos simples, corriqueiros da nossa vida, maior cuidado ainda, maior vigilância, maior prudência nós deveremos ter com tudo aquilo que diz respeito às questões espirituais e a relação com os espíritos. Se na nossa vida comum, no nosso dia a dia, é adequado em muitas situações guardar o silêncio, silenciar, ser discreto, não sair espalhando para todos determinadas notícias, porque elas poderão ser mal compreendidas, mal interpretadas, porque o outro, às vezes, não está preparado para entender, aceitar determinadas informações. Nesses casos, é preferível o silêncio, para não gerar problemas
mais graves devido à incompreensão do próximo, à incompreensão alheia. E aqui nós estamos nos referindo a situações comuns do dia a dia, situações corriqueiras. E Emmanuel, então, no início dessa mensagem, vai nos alertar que, da mesma forma, é necessário maior cuidado ainda, maior prudência ainda no trato das questões espirituais, das revelações do mundo espiritual. Não são todos que estão preparados para compreender e aceitar os fenômenos mediúnicos. Não são todos que estão receptivos para ouvir falar das revelações do mundo espiritual. Não são todos que querem receber as dádivas espirituais que nós já recebemos. Devemos respeitar o tempo de cada um. E Emmanuel, nesta mensagem, nas suas reflexões, ele continua: é o próprio Mestre Divino que nolo exemplifica, tendo conduzido Tiago, Pedro e João às maravilhosas revelações do Tabor, onde se transfigurou, ao olhar dos companheiros, junto de gloriosos emissários do plano superior, recomenda solícito: a ninguém comenteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dos mortos. Temos então, nesta situação particular do Monte Tabor, o exemplo de Jesus a respeito da necessidade do silêncio diante da dádiva espiritual que eles receberam. Da necessidade de guardar silêncio e aguardar um momento propício, momento adequado para revelar aos demais discípulos, apóstolos de Jesus, o que acontecera. Porque Jesus sabia que eles não iriam compreender. Não estavam prontos ainda. Pois os próprios discípulos a quem Jesus convidou, Pedro, Tiago e João, que presenciaram a transfiguração de Jesus e a aparição de Elias e Moisés, não compreenderam exatamente. Ficaram surpresos, ficaram perplexos diante daquela visão e diante da transfiguração de Jesus, diante do que viram. Então Emmanuel vai continuar nessa mensagem. O Mestre não determinou a mentira, entretanto aconselhou se guardasse a verdade para ocasião oportuna. Percebam como esta reflexão de Emmanuel é interessante, é importante, é oportuna. Jesus não pede a Pedro, Tiago e João para mentirem, né? Não faria sentido isto. Alguém, né, Jesus, que ensinou: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, pedindo para eles mentirem, né? Não faz sentido. Ele pediu apenas que eles esperassem o momento adequado para contar aos demais. Pediu discrição, sejam discretos, não contem agora. O que é, naturalmente, bem diferente de mentir. Então, devemos, da mesma forma, entender que existem muitas verdades que precisam esperar o momento adequado, o momento oportuno, a ocasião certa. A gente não pode sair dizendo a qualquer momento, tem que esperar. Nesse caso, nessa passagem, que momento seria esse? O que Jesus orientou? Ele diz assim: a ninguém conteis a visão até que o Filho do Homem seja ressuscitado dos mortos. Então o momento que ele pede é que até que o Filho do Homem seja ressuscitado, ou seja,
após a sua crucificação. Após a crucificação de Jesus e a sua ressurreição, o seu reaparecimento, o seu ressurgimento em espírito, a sua aparição para Maria Madalena, posteriormente para os próprios apóstolos, a quem ele apareceu, ressuscitado, mas não do corpo ressuscitado, ressuscitado em espírito, ressurgiu em espírito. Então, depois disso, depois que ele aparecesse para os próprios apóstolos, eles seriam então capazes de compreender melhor, porque teriam presenciado a própria visão de Jesus. E aí todos eles teriam melhores condições, melhor capacidade de compreender a visão que Pedro, Tiago e João tiveram no Monte Tabor. Emmanuel nos diz ainda: cada situação reclama certa cota de conhecimento. Importantíssima lição para todos nós. Nós podemos dar um exemplo simples que nos ajuda a entender a profundidade deste ensinamento. A alfabetização de uma criança, por exemplo, na escola, ela requer uma sequência adequada e devidamente planejada em etapas que são sequenciais, até que ela seja capaz, por exemplo, de ler e de escrever. Não é possível ler se ainda não aprendeu a identificar letras, a reconhecer e pronunciar sílabas, para então, depois, ler e escrever palavras. Não é possível fazer uma operação aritmética básica se a criança ainda não conhece os números. E o que esses números representam de uma forma concreta? Não é possível ensinar equações diferenciais, que é um tema de matemática, lá da faculdade, no ensino superior, sem antes ter um conhecimento básico de matemática adquirido no ensino fundamental e ensino médio. Acho que isso é claro, esse exemplo é claro para todos nós. Assim também acontece conosco em relação a todos os conhecimentos que adquirimos, incluindo o conhecimento religioso. Em cada época da humanidade, o conhecimento religioso é-nos revelado de acordo com o conhecimento que nós já temos, que nós já adquirimos, de acordo com o nosso grau evolutivo. Então nós sabemos que Deus está sempre nos revelando conhecimento, informação, nos auxiliando na nossa caminhada. O conhecimento, por exemplo, trazido por Moisés, a primeira revelação da lei de Deus. Esse conhecimento é adequado àquele momento histórico, para aquele povo ainda muito rude, embrutecido, possivelmente nós mesmos, em encarnações anteriores. Era necessário domar aquele povo com leis severas, apresentando um Deus justo que pune os erros dos seus filhos. No momento adequado, quando a humanidade passou a ter um pouco mais de conhecimento e precisava evoluir, vem a segunda revelação. Jesus, que não vem destruir a lei já existente, a lei de Moisés, o Antigo Testamento, mas vem dar continuidade, vem dar cumprimento. E Jesus nos apresenta o Deus amor, um Pai justo, mas amoroso, misericordioso, bom. Jesus nos ensina a amar o que já era conhecido, mas ele acrescenta a amar inclusive os inimigos. Ele vem trazer novos conhecimentos. É outra etapa, uma outra etapa, um outro nível
é a verdade de Jesus apresentada no momento certo, no momento adequado, porque já havíamos passado de ano na escola de Moisés. Já tinha passado bastante tempo ali daqueles ensinamentos de Moisés. A humanidade havia evoluído um pouco e precisava de novas revelações. E nós fomos então promovidos à escola do Cristo. Mas o próprio Mestre Jesus também prometeu que nos enviaria um outro Consolador e que ele ficaria conosco para sempre, o Espírito de verdade. Então, mais uma vez, no momento adequado, quase 2000 anos após a revelação de Jesus, quando a humanidade estava preparada para receber novas revelações, novos conhecimentos, evoluir um pouco mais, surge a revelação dos Espíritos. A doutrina espírita revelando a existência do mundo espiritual, a sua relação com o mundo material. A doutrina espírita vem tratar da comunicação dos espíritos, fenômeno que ocorreu lá no Monte Tabor, que foi presenciado por Pedro, Tiago e João, que testemunharam esta dádiva espiritual, a aparição de Moisés e Elias, que já haviam desencarnado, mas estavam ali, provando que o espírito é imortal e que ele pode se comunicar com o mundo material. Nesta mensagem, Emmanuel prossegue. Sabia Jesus que a narrativa prematura da sublime visão poderia despertar incompreensões e sarcasmos nas conversas vulgares e ociosas? É exatamente o mesmo que acontece atualmente com relação à narrativa dos fenômenos mediúnicos, de comunicações espirituais para aqueles que ainda não estão preparados para recebê-las. Não vão acreditar. Outros vão achar que se trata de charlatanismo. Outros vão criticar, vão zombar, vão negar. Alguns vão dizer que é coisa do diabo. Não estão preparados. Então, acreditar, aceitar na comunicação dos espíritos ou qualquer fenômeno mediúnico, é necessário ter conhecimento, é necessário estar receptivo, é necessário estar preparado, porque senão vai acontecer o que Jesus imaginava que poderia acontecer: despertar incompreensão, sarcasmos, zombarias. Emmanuel então continua. Não esqueçamos que todos nós estamos marchando para Deus, salientando-se, porém, que os caminhos não são os mesmos para todos. Mais uma valiosa reflexão. Então, primeiro, não esqueçamos que todos nós estamos marchando para Deus. Nós já aprendemos com a doutrina espírita que existe uma lei natural, lei de Deus, que é a lei do progresso. Todos nós estamos sujeitos a esta lei. Todos nós, queiramos ou não, vamos evoluir. Olha que notícia boa, Se quisermos, estaremos contribuindo para a lei do progresso. Se quisermos evoluir, estamos contribuindo, estamos indo de acordo com a lei do progresso. Se nós não quisermos, seremos arrastados pela lei do progresso. Vamos evoluir de qualquer jeito, de uma forma ou de outra, nós vamos evoluir. Boa notícia, muito consolador para todos nós. Mas na segunda parte, Emmanuel diz assim: os caminhos não são os mesmos para todos.
Então, nós estamos marchando para Deus, estamos evoluindo sim, mas cada um no seu ritmo. Cada um escolhendo o seu caminho pelo uso do seu livre-arbítrio. Cada um escolhe o seu caminho. E como os caminhos não são os mesmos para todos, não podemos querer que o outro compreenda e aceite as mesmas dádivas espirituais que eu já aceito e compreendo. Porque já cheguei nesse momento, o outro não chegou. Foi por isso que Jesus pediu a Pedro, a Tiago e a João que não contassem naquele momento aos demais o que viram. Era necessário esperar. Às vezes, nós nos sentimos tão bem, tão felizes, tão consolados com o conhecimento que a doutrina espírita nos traz, que nós queremos compartilhar isso e queremos que todos aceitem o espiritismo, que todos sejam espíritas. Mas sabemos que não é assim. Os caminhos não são os mesmos para todos, nos diz Emmanuel. Tem uma outra frase de Emmanuel no livro Religião dos Espíritos, com esse mesmo sentido, que ele diz assim: ajuda a construir o templo de tua fé, mas não creias que os outros devam crer conforme crês. Então, vamos sim ajudar a divulgar as dádivas espirituais trazidas pelo Espiritismo, com a nossa palavra, especialmente com o nosso exemplo. Isso é ajudar a construir o templo da nossa fé, que é o Espiritismo. Nessa divulgação a gente está ajudando a construir o templo da nossa fé. Mas ao mesmo tempo a gente tem que respeitar a crença do próximo, que pode ser diferente da nossa, porque é o momento dele, é a crença dele, está fazendo bem para ele. Finalmente, nas reflexões de Emmanuel, ele nos diz: se guardas contigo preciosa experiência espiritual, indubitavelmente poderás usá-la todos os dias, utilizando-a em doses apropriadas, a fim de auxiliares a cada um dos que te cercam na posição particularizada em que se encontram. Mas não barateis o que a esfera mais alta te concedeu, entregando a dádiva às incompreensões criminosas, porque tudo o que se conquista do céu é realização intransferível. Tudo o que se conquista do céu é realização intransferível. Essa frase resume a mensagem dádivas espirituais, que na realidade são conquistas espirituais, pelo nosso esforço, pelo nosso merecimento, pela nossa evolução, e sendo assim, é intransferível, pois ela é proporcional ao esforço que fizermos, à nossa dedicação, à nossa determinação, ao merecimento, à evolução de cada um. Muito bem, então, dessa forma, nós concluímos as nossas reflexões sobre a mensagem Dádivas Espirituais, agradecendo pela oportunidade de trabalho que esta casa mais uma vez nos concedeu. Para finalizar, vamos elevar mais uma vez os nossos pensamentos a Deus, pedindo que continue nos fortalecendo, que continue nos guiando em nossa caminhada terrena, que possamos nos esforçar para praticar tudo aquilo que nós já sabemos, tudo aquilo que nós aprendemos, que possamos nos esforçar para sermos melhores a cada dia, nos esforçando verdadeiramente para combater em nosso íntimo os nossos erros, os nossos vícios, as nossas más inclinações.
Pedimos, Senhor, a sua proteção e o seu amparo, hoje e sempre. Que o Senhor nos abençoe.